Olá, olá, graça e paz do Senhor Jesus. Vamos lá, a nossa segunda e última parte da nossa ministração sobre cura interior, sobre restauração emocional, tratando das doenças, das patologias da nossa alma. E eu estou trabalhando com vocês baseado no capítulo 5 do Evangelho de João. E eu quero pedir a você, já no início deste vídeo, olha, já clica aí, assine e se inscreva no nosso canal, para mostrar a relevância para você mesmo, tá? Eu gostaria que você me ajudasse nisso, acionasse o sininho para que as notificações sempre cheguem para você. É um trabalho de estudo, sempre com sua Bíblia, com sua caneta, seu caderno na mão. Se você não tem uma Bíblia, compre uma, pegue uma emprestado. E sempre tem alguém que tem uma Bíblia, para nós embasarmos todos os nossos conceitos e atitudes baseados naquilo que a Bíblia diz. Nós estamos vivenciando um tempo de muitas doenças emocionais. Eu sou pastor, eu sou pai, eu sou marido, eu sou professor. E como professor eu tenho visto tantas patologias emocionais na vida dos alunos. Já não é mais um problema cognitivo, é um problema de imagem, é um problema almático, psicológico, que infelizmente nós estamos vivenciando e que estão atrapalhando a cognição dessas crianças. Mas muitas dessas crianças são oriundas de um lar patológico. São resultados de um lar doente na alma, de gente que não sabe gerenciar a sua alma a partir de princípios do Espírito, porque não entendeu 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, que diz que todo nosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis, saudáveis, tratados, curados, e nós às vezes passamos batidos por isso. E eu quero pedir que você se inscreva, eu quero pedir que você coloque aí o aviãozinho para o maior número possível de pessoas, porque eu preciso que você me ajude a espalhar essas boas novas para que nós venhamos tratar dessa geração e vê-la curada para a glória do nome de Deus Pai. Quero orar com você? Vamos orar juntos? Pai bendito, nós submetemos a nossa mente à soberania da Tua voz e te pedimos, Espírito Santo, que Tu nos dê graça, entendimento, que tudo quanto aqui for tratado, seja mais do que um vídeo visto, seja mais do que um áudio ouvido, seja a tua voz ouvida e a tua glória vista para o teu próprio louvor, em nome de Jesus. Amém. O texto que nós estamos estudando se encontra no livro de João, capítulo de número 5, conforme já falamos na primeira ministração, onde fala sobre o tanque de Betesda. E nesse texto aqui, que é um texto lindíssimo, é uma das minhas bases bíblicas para tratar de pessoas na área de cura interior, diz assim a palavra do Senhor. Jesus perguntou a ele, né? Disse Jesus, capítulo 5, versículo 6, vendo Jesus deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo, não, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Gente, conforme prometido, vão aqui os 3 verbos da cura. Primeiro verbo que eu quero que você anote aí é o verbo querer. Querer. Eu quero que você atente para uma coisa importante. Eu não sou favorável a essa visão doutrinária teológica que diz que se o homem não quiser, Deus não faz. Eu não sou favorável a isso. Porque Deus não depende do meu querer para agir na minha vida. Ele age do alto da sua soberania e não debaixo do meu querer. Essa conversa de que se Deus não quiser, se o homem não quiser, Deus não age, não existiria a história de Jonas, que não queria ir para Nínive e Deus o fez ser engolido pelo grande peixe e foi vomitado no centro da vontade de Deus. Então eu não creio nisso. Porém, não significa dizer que Deus descarte o nosso querer. Porque quando Deus pergunta ao paralítico, pergunta ao doente, ao enfermo, né? É a melhor expressão. Se ele queria, Jesus não estava se colocando na dependência do querer dele, mas dando a ele a oportunidade de discernir o que de fato ele
estava querendo, porque todo o nosso querer tem que estar vinculado ao nosso fazer. Lembra-se que eu disse para você sobre Bartimeu, que ele era cego e mendigo? Jesus perguntou para ele, o que você quer que eu te faça? Então você tem que discernir o que é prioridade. Então Jesus perguntou para ele, você quer ser curado? Porque existem pessoas, queridos, que não querem ser curadas, elas querem ser paparicadas. Elas sabem que enquanto elas se mantiverem enfermas, coxas, cegas, paralíticas, elas não serão exigidas numa responsabilidade pessoal e intransferível. Por isso que Adão disse para Deus, foi a mulher que tu me deste, transferiu para Deus uma responsabilidade que era sua, de tratar do jardim, de tratar da sua casa. Então, a pergunta é essa, você quer ser curado? Porque aquilo que você quer tem que estar vinculado àquilo que você está fazendo. Pergunte a um fumante se ele quer morrer com câncer no pulmão. Ele vai dizer para você, lógico que não, mas o que ele está fazendo está divorciado com aquilo que ele diz que quer. Se você perguntar a ele se ele quer saúde, ele vai dizer que quer, mas o que ele faz não está de acordo com aquilo que ele está fazendo. Há muitas pessoas que estão querendo plantar ventos, estão querendo colher abundância. Não vão, jamais. Então, preste atenção em algo que eu vou ler aqui para você. Jesus sabia, diz o texto que eu li, isso me chama muita atenção. Jesus sabia, está escrito aqui no versículo 6, que esse homem estava ali há 38 anos, há muito tempo. Mesmo assim, pergunta se ele queria. Aí olha bem o que eu vou dizer aqui para você. Tudo começa com uma decisão pessoal, uma escolha de querer a cura e não apenas desejar que a doença saia. Você tem que querer a cura e não apenas desejar que a doença saia. Há muita coisa que sai da nossa vida como resultado daquilo que entrou, seja para o bem ou seja para o mal. Há muitas coisas de Deus que saíram porque muitas coisas do diabo entraram e a gente deixou isso entrar. E há muita coisa do diabo e há tudo do diabo que sai quando Deus entra. Então eu repito, você não tem que apenas desejar que a doença saia, você tem que querer que a doença entre. Hipócrates, o chamado pai da medicina, disse, antes de curar alguém, pergunte se ele está disposto a largar aquilo que o está adoecendo. Então é importante você compreender essa realidade e eu preciso ler aqui para você, esses detalhes são importantes, anote isso daí, eu não posso apenas desejar que a doença saia, mas sim que a cura entre, isso tem um processo, e a cura não é um bom negócio, não é um bom negócio, pois o dia em que forem curados não serão mais o centro das atenções. Há pessoas que não querem ser curadas de forma indireta, porque o dia que elas forem curadas, elas não serão mais o centro das atenções. Você encontra esse homem depois que ele foi curado? Onde é que está esse homem fazendo alguma coisa, pedindo alguma ajuda? Ele some da história, porque quando nós somos curados, a centralidade não é de quem foi curado, mas é de quem curou. Guarda isso em nome do Senhor Jesus, ok? Então, eu te digo aqui assim, pergunte, por exemplo, a uma pessoa que fuma se ela quer ter saúde. Ela vai responder que, claro, como eu já te disse, mas o que ela está fazendo não tem a ver com aquilo que ela quer. Jesus está te perguntando hoje, você quer ser curado? Como é que eu vou saber se eu quero ou se eu não quero? Perceba se aquilo que você está fazendo está de acordo com aquilo que você deseja alcançar. Querer é o primeiro verbo da cura. Diga agora, eu quero. E querer uma coisa tem a ver com largar outra, no nome de Jesus. Ok? Vamos passar para o próximo verbo da cura. Vamos lá? Passemos, que é o verbo assumir. Querer é o primeiro, assumir é o segundo. Olha bem, ao responder Jesus que queria ser curado, o homem responde de maneira errada. Pode perceber isso? Não há ninguém que me jogue no tanque. Ele não estava o quê? Assumindo uma responsabilidade pessoal intransferível. Você está magoado? Alguém te magoou. Você está ferido? Alguém te feriu. Você está com raiva? Alguém te enraiveceu. Você está se sentindo injustiçado? Alguém te caluniou. Porém, você tem que assumir a responsabilidade daquilo que fizeram com você. Você não tem como evitar que as pessoas joguem lixo no quintal da tua existência, mas você tem que assumir a responsabilidade de colocar o lixo no lugar certo. Você não pode permitir com que o passado determine o teu presente, o tempo todo transferindo culpabilidade para ações que você deve tomar. Jesus perguntou, você quer ser curado?
E ele responde: não tem homem nenhum que me jogue no tanque. Jesus estava provocando nele uma responsabilidade. Assuma essa responsabilidade e diga: eu não serei assim. Ou seja, um resto do passado. Eu não vou ser subproduto de uma crise. Havia um homem rico, milionário, muito bem sucedido, empresário de sucesso. E tinha ele um irmão bêbado, alcoólatra, um homem mendigo, que vivia na sarjeta, irmão do homem milionário. Quando fizeram uma entrevista com os dois, por que essa discrepância? Porque dois irmãos, um é bem sucedido, outro é mal sucedido, um é rico, outro é miserável. E perguntaram ao homem pobre, ao irmão pobre, ao irmão miserável e embriagado: por que você vive na sarjeta? Por que você é um homem embriagado? Por que você vive desse jeito em contraste com a vida do seu irmão? E ele responde: porque o meu pai era alcoólatra e eu me tornei desse jeito. Foram para o homem rico e perguntaram a ele: qual o motivo do seu sucesso? Por que você enriquece a cada dia, prospera nos seus negócios a cada dia? Ele responde: porque o meu pai era alcoólatra. Ou seja, ele deu a mesma resposta. O que se entende disso? Que existe a lei da herança e da responsabilidade. Ele recebe uma herança maldita de um pai alcoólatra, de um pai miserável, mas ele resolve fazer um futuro diferente, porque quando eu faço um futuro diferente, eu qualifico o meu passado. Pode ser que nós sejamos pessoas que não tivemos uma origem paterna, materna, muito agradável e sociavelmente falando desagradável de ser contada. Porém, eu posso tornar a história dos meus pais melhores do que a minha. Eu posso tornar a minha história melhor do que a história dos meus pais, e eu posso fazer com que a história dos meus pais se torne melhor através da minha, porque eu sou o futuro deles, assim como eu já sou o passado da minha descendência. Assuma uma responsabilidade, assuma dizendo assim: ó, eu não vou ficar dizendo: eu fui vítima de tentativa de aborto, eu fui rejeitado pelos meus pais, meu marido não me entende, minha esposa não me entende. Assuma. Jesus falou para ele: você quer ser curado? O negócio era com ele, não é com quem não jogava ele no tanque quando a água era agitada. Percebeu o detalhe? Que Jesus não chegou para ele e falou assim: mas que coisa terrível, como é que nunca jogaram você quando a água, nunca ajudaram você, esse papinho que talvez você que está me assistindo tenha, de que eu fui na igreja tal e não me deram atenção, eu fui em tal lugar e você deu atenção para quem? Eu fui em tal lugar e ninguém me abraçou e você abraçou quem? Eu fui em tal lugar e eu vi lá algo que não me agradei e você agrada todo mundo. Nós precisamos parar com esses mimimis e começar a assumir as responsabilidades pessoais e intransferíveis que nós temos. Sermos aquele homem que resolveu olhar para o seu passado e falar: eu tive um passado miserável, mas eu posso fazer do meu passado um futuro no meu presente. Faça com que isso aconteça em nome do Senhor Jesus. Pare de ficar culpando os outros. Pare de ficar transferindo para a igreja, para o pastor, para os irmãos. Pare de ficar transferindo para as pessoas. Assuma e diga: é comigo. Olha bem, Deus, anote esse detalhe, Deus não se encaverna comigo. Você pode anotar isso? Deus não se encaverna comigo. Isso tem a ver lá com 1 Reis, capítulo 19, quando Elias vai para a caverna. E Deus, ao invés de entrar na caverna de Elias lá dentro, encavernado, e Deus fala para ele: põe-te aqui para fora, põe-te aqui fora e eu vou falar contigo. Deus poderia entrar na caverna porque Elias estava lá choramingando, dizendo: eu estou sozinho, ninguém liga para mim, ninguém me dá atenção, querem acabar com a minha raça. Deus não entrou na caverninha de Elias para ficar choramingando com ele, mas a cura de Elias aconteceu quando ele veio para o lugar para onde Deus estava chamando. O lugar que você se torna feliz é o lugar onde Deus te chamou. Então, fique atento a essa realidade, porque Deus está falando com muitas pessoas neste exato momento. Por isso que eu insisto: compartilha, não deixe de compartilhar e diga: você precisa ouvir isso. Você vai perceber que muitas pessoas que talvez hoje estão aí mendigando atenção se tornarão protagonistas da sua história e não meros coadjuvantes e não meros figurantes na trajetória da sua existência. Assuma em nome de Jesus. Não permita com que sua alma fique aprisionada numa caverna ou na beirinha de um tanque há 38 anos, chorando, reclamando que alguém não te ajudou. Primeiro verbo, querer. Segundo verbo, assumir. Terceiro verbo, querido,
que é importante você entender. Agir. Agir. Ah? O terceiro e último verbo que a gente vai estudar aqui é o verbo agir. Jesus falou, quer ser curado? Provoca o segundo verbo, assumir, quando ele responde, não tem homem nenhum que me jogue no tanque. Mas Jesus diz, levanta, toma a tua cama e anda. Haja. Entenda uma coisa, o que muda a sua vida é a obediência a uma ordem, querido. Você não precisa sentir a cura, ver a cura, você precisa obedecer. A Bíblia fala que quando Jesus falou para ele, levanta, toma a tua cama e anda, queridos, havia nele uma predisposição em obedecer o que Jesus estava falando. Ele não teologizou, ele não ficou, não orou por mim, não pediu, não clamou pela minha vida, Jesus... Não, ele simplesmente se viu curado, porque a ordem estava debaixo, estava sobre a vida dele, ele estava debaixo de uma ordem. Lembra-se daqueles 10 leprosos que Jesus falou para eles, vá, os sacerdotes se apresentem? Eles saíram da presença de Jesus, queridos, agiram em conformidade com aquilo que eles ouviram. Haja em conformidade com o que eu estou falando aqui, porque assim diz o Senhor, levanta, toma tua cama e anda. E é interessante uma coisa, Deus provoca-nos a agir, porque há coisas que eu só posso fazer aqui na terra se o céu agir por mim lá em cima. Mas existem coisas, queridos, que o céu só faz lá em cima se eu agir aqui embaixo. Por isso que a Bíblia fala, o que nós ligarmos na terra será feito pelo Pai que está no céu. O que eu concordar na terra será feito, concordado pelo Pai que está no céu. Agora veja bem, há uma tríplice ordem, uma tríplice ação a ser feita. Ele disse, levanta, toma a tua cama e anda. Levantar-se, querido, tem a ver com mudar de posição. Há coisas que você só vai ouvir quando você mudar de posição. Eu tive uma ovelha no meu rebanho que eu não sabia que ele tinha um problema auditivo. E todas as vezes que eu estava pregando, ele ficava assim de lado. E um dia eu perguntei a ele por quê. Ele respondeu, não me leva a mal por fazer isso. É porque eu tenho uma deficiência nos ouvidos e como o senhor se move muito, eu viro de posição, mudo de posição para poder alcançar a sua voz. Naquele exato momento, Deus me deu uma lição, que tem coisas que eu não ouço, não é porque Deus não está falando, é porque eu não mudei de posição. Então, levanta, ok? Levanta. Foi o que reiteradas vezes Deus falou para o profeta Ezequiel. Filho do homem, que essa expressão significa pessoa limitada, com humanidades que tem limite. Deus sabe que você tem limite. Filho do homem, filha do homem, levanta-te, põe-te em pé e eu falarei contigo. Assim diz o Senhor, ok? Então, eu quero que você entenda essa realidade, que você precisa pôr-se de pé, ok? Contra os ditames das suas emoções que tendem a prostrar você. Fica o tempo todo prostrado, levanta. Lembra-se que eu estou falando do terceiro verbo, de agir. Agir de forma tríplice, levantando, tomando a cama e andando. Levantei, já falei sobre isso. Andar. Vamos lá, que é a segunda parte da ação. Tá? Tomar a cama, querido, tem a ver com o quê? Com passar a dominar com aquilo que tende a te dominar. Aquele homem estava dominado na cama e ele tomou a forma da cama. Agora a cama tomou a forma que ele quer. Você não pode ficar o tempo todo prostrado, testado. Olha bem, todas as provisões espirituais já estão garantidas em Deus, ou por Deus, nas regiões celestiais, diz Efésios capítulo 2. Porém, tomar a cama é responsabilidade nossa, ok? Através de uma conscientização. Olha bem, a Bíblia diz assim, olha só o que a Bíblia diz. Não sabeis, vós, que aquele a quem vos oferecerdes por servos para lhe obedecer, sois escravos daquele a quem obedeceis? Romanos capítulo 6, versículo 16. Isso significa que quando você obedece à voz dos seus sentimentos, você se tornou um escravo deles. As amarguras, os complexos, as coisas parecidas ou coisas parecidas são ordens ditadas pelos nossos sentimentos, longe de Deus. Tome sua cama. Não permita aos que trafegam pelas ruas da nossa existência ficarem apreciando o nosso passado através de uma cama amarrotada de enfermidades. Vou ler de novo. Não permita com que aqueles que trafegam pelas ruas da nossa existência fiquem apreciando o nosso passado através da nossa cama amarrotada. Jesus curou aquele homem, ele tomou a cama, ou seja, quem passasse por ali não veria mais a cama, diria, o homem não está mais aqui, mas se a cama estivesse ali, passariam e diziam,
Lembra daquele homem que ficava aqui? As pessoas não podem passar pelos botecos da vida e lembrar de você quando estava lá, mas precisam passar pelos lugares e vê-los vazios de você, porque você agora está cheio de Deus, no lugar onde Deus quer encher você, em nome de Jesus. Então, no terceiro verbo, assumir, levante, tome a tua cama, e há uma terceira parte desse verbo, assumir, que é anda, ok? Nessa última parte, anda, nessa tríplice ordem, o que eu escrevi é o seguinte: não basta apenas levantar-se e dizer, eu vou mudar. Não basta apenas tomar domínio sobre os sentimentos, ou seja, a sua cama. É necessário andar sobre aquilo para o qual Deus nos designou. O que vai mudar a sua vida é a prática do que você está ouvindo e não a aprendizagem do que você está recebendo. Ok? A Bíblia diz em Mateus capítulo 7 que aquele que ouve a palavra e não a pratica é como aquele que constrói a casa na areia. Vem vento, vem chuva, vem transborda os rios e a casa cai. Mas aquele que ouve e pratica, também vem vento, vem chuva, transborda os rios, mas a casa não cai. Ou seja, as mesmas circunstâncias que vêm para quem está lá fora, vêm para você que está aqui comigo. A diferença é onde nós estamos construídos. E o que define o alicerce ou o terreno arenoso é a prática ou não prática da palavra. Caminhe, ande, vá mergulhando, como fez Naamã. Mergulhou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Somente no 7º mergulho é que a sua carne se tornou sã. A saúde veio quando ele praticou, andou sobre aquilo que Deus havia mandado. Então, eu quero encerrar esta minha fala lendo o que diz Tiago, capítulo de número 1. Que coisa linda para você e eu aprendermos. Diz assim, versículo 19. Diz assim, versículo 21. Tiago 1, 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma, curar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, para logo se esquecer de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-sucedido no que realizar. Então, pode ser que essa live, este vídeo, termine e cumpra-se na sua vida o versículo 24. Você a si mesmo se contempla, se retira e se esquece de como você era, de tudo que Deus revelou a você nessa semana. Mas pode se cumprir o versículo 25. Se você considerar atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade, e nela você perseverar, sendo operoso praticante, você vai ser bem-sucedido. Haja cura na sua vida, haja cura na sua família, haja cura na sua alma, haja cura na tua trajetória, com você entendendo, como já estudamos, que você pode ser um enfermo, cego, coxo ou paralítico, mas se você quiser entender o verbo querer, entender o verbo assumir, entender o verbo agir na sua tríplice dimensão, levantar, tomar a cama e andar, tenho certeza que você não apenas será curado, mas será um instrumento de cura para todos aqueles que crê em nome de Jesus, aqueles que creem. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Graça e paz. Clica aí no aviãozinho e vamos espalhar essas boas novas em nome de Jesus. Até a próxima.